Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios do Direito. Nesse canal você ficará antenado sobre o seu direito de uma forma simples e descomplicada. Para tanto, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para os seus amigos. Fique comigo! No assunto de hoje nós vamos tratar de um tema de extrema relevância para a seara trabalhista e também previdenciária. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu preciso combinar uma coisa com você. Por uma questão de política privada do YouTube, eu não posso pronunciar o nome desta doença, porque senão ele cortará o vídeo. E como eu quero que a mensagem chegue até você, nós vamos falar simplesmente de uma forma subjetiva de que você possa compreender do que eu estou tratando. Eu estou falando exatamente desta doença de 2020 que assolou toda a humanidade. Bom, a pergunta é: imagine você que o funcionário, empregado, for acometido com essa doença. Caracteriza isso acidente de trabalho, sim ou não? Bom, é justamente sobre isso que nós vamos tratar agora. No início do ano, no início desta doença, o governo federal colocou em vigor a medida provisória número 927 de 2020. No artigo 29 dessa lei, ele falava o seguinte, que a doença não caracterizava acidente de trabalho, salvo comprovado nexo de causalidade. E o que é o nexo de causalidade? Você tem um fato e você tem a causa. Você precisa comprovar esse liame, ou seja, o funcionário, o empregado teria que comprovar que de fato for acometido pela doença na sede do trabalho, certo? Essa demanda, pois bem, chegou no STF e no final de abril do corrente ano, a grande maioria dos ministros decidiram vetar ou não aplicabilidade desse artigo, dizendo o seguinte: é muito difícil, é complicado o funcionário comprovar que ele de fato pegou na empresa, logo isso não estava sendo aplicado. E como é que funciona hoje? Hoje, eu estou gravando esse vídeo agora no começo de agosto, dia 6 de agosto especificamente. Essa medida provisória, ela já perdeu a sua eficácia, ela não está mais em vigor, certo? Não foi renovada pelo Congresso Nacional, mas ficou aí um julgado muito importante do STF. A sua grande maioria de ministros disse que não compete ao empregado comprovar que pegou na empresa. E aí, Alex, como é que funciona? Observe bem. A Lei de Benefício da Seguridade Social, a Lei 8.213 de 91, no artigo 18, 19, 20 e 21, ele vai falar também sobre o auxílio acidente. E lá ele menciona, num dos seus artigos, que doença endêmica não será caracterizada aí o acidente de trabalho, salvo se comprovada aí a vinculação, é o chamado nexo de causalidade. Certinho? Isso já está evidente. O julgado também dos ministros que não concordaram com a grande maioria, eles dizem o seguinte, que tem que de fato provar, ou seja, a regra é que a lei diz, a lei de 8.213 de 91, que tem que provar. Alguns ministros do STF disseram também que precisa provar, mas no julgado da medida provisória 927 de 2020, a grande maioria disseram que não precisa provar. E aí nós estamos diante de uma realidade. Observe bem, imagine que há funcionários do hospital, enfermeiro, médico, pessoal da cozinha, até o próprio segurança. Queridos, eles trabalham na linha de frente dessas pessoas que estão contaminadas. Se eles forem contaminados, óbvio que caracteriza o acidente de trabalho. Portanto, deverá sim a empresa emitir o CAT, que é Comunicação do Acidente de Trabalho. Para quê? Porque há uma diferença enorme. Na verdade, há uma distinção completa entre acidente de trabalho e auxílio-doença. Imagine você, por exemplo, que no acidente de trabalho é possível a pessoa receber o auxílio acidente de trabalho e também receber a remuneração. Hoje está vinculado esse 50% do salário da pessoa. Se você ganha R$2.000, o auxílio acidente custa R$1.000. Então, é evidente que a pessoa tem esse benefício diferenciado do auxílio doença. Além disso, queridos, há a configuração de um dano. E antes de falar sobre dano, é importante deixar claro que o auxílio acidente é de natureza indenizatória. Logo, quando você fala em indenização, é porque alguém teve um prejuízo.
Inclusive pode um empregado, em uma demanda posterior, mover uma ação contra a empresa dizendo que foi acometida pelaquela doença, inclusive teve perca aqui de algum membro ou deficiência na funcionalidade desse órgão, enfim. Então o que a gente precisa compreender? Nós estamos tratando sobre acidente de trabalho por conta desse vírus. Alex, ficou claro para mim? É fácil compreender aquele médico, aquela enfermeira que trabalha lá, eles estão na linha de frente, configurar acidente de trabalho. E quem não está nessa relação? Bom, para alguns ministros e para além de benefício, você precisa provar que pegou a doença na empresa. Inclusive com a revogação de outra lei que falava sobre o percurso de casa para o trabalho, trabalho para casa, que não configurava mais se a pessoa sofresse um acidente, não poderia configurar, hoje está valendo. Então, se acontecer um acidente, indo para casa ou da casa para o trabalho, é configurado sim. Imagine você que você consegue provar isso, logo o seu empregador tem que registrar o CAT para você não perder o seu benefício. Então, o que a gente precisa entender é que no cenário, os hospitais, as pessoas jurídicas hoje que trabalham diretamente com tratamento de pessoas que estão infectadas, os seus profissionais, os seus empregados, se forem acometidos, deverão, por uma questão objetiva, logo emitir o CAT. E você que trabalhou ou está nessa situação, peça ao departamento pessoal do seu hospital para gerar o CAT certinho, para que você não tenha seu direito perdido aí por falta de conhecimento. Mas que você agora já tenha a dica aqui do canal Provérbio do Direito, eu espero que você tenha compreendido. E só para finalizar, aquelas pessoas que não trabalham, que não exercem atividade, que são empregados de empresa, mas não trabalham diretamente na linha de ponta, ela precisa ficar atenta. É importante que você, se contraiu essa doença, tem certeza que foi na empresa, pega a documentação para ir lá na frente para uma demanda judicial, porque você tem a favor decisão do STF dizendo que não precisa provar, ou seja, é a empresa que tem que provar, e você, com as provas que você vai ter, vai também ajudar para aqueles ministros que entendem que deve sim o funcionário provar que pegou essa doença aí na empresa, certinho? Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, e se você gostou, dá um like, compartilha para os seus amigos, porque novos vídeos virão aqui no canal Provérbio do Direito. Muito obrigado.